Oi pessoal, eu sou o Eric Batalha, esse aqui é o Batalha Total, e hoje eu quero bater um papo franco, muito direto e muito honesto sobre uma das principais perguntas que surgem sempre que algo novo é lançado no mundo dos videogames. Afinal, vale ou não vale a pena? Pessoal, recentemente várias promoções surgiram na internet de um gadget da Sony que foi muito criticado no lançamento. Aparentemente várias mudanças ocorreram desde então e hoje em dia as pessoas começaram a se afeiçoar um pouco mais nesse produto. Eu tô falando do PlayStation Portal, um reprodutor remoto que é basicamente uma tela com um controle desses cortado bem no meio. Eu vi uma dessas promoções, eu realmente achei que valia a pena pelo preço, mas quando eu fui pesquisar, muitos canais, muitos influencers de videogame, muitos jornalistas, sempre tocavam nesse ponto. Afinal de contas, vale a pena ter um PlayStation Portal? Vale a pena gastar dinheiro para ter um produto que não roda as coisas nativamente? Vale a pena ter uma coisa que faz o mesmo que um celular com um controle externo faz? E é sempre isso, vale a pena aquilo. E as respostas sempre variavam de acordo com a visão que essas pessoas tinham do que é jogar videogame, do que é utilizar esse tipo de funcionalidade no dia a dia. Sempre varia se a pessoa é uma pessoa que já acompanha a marca há muito tempo, se é uma pessoa que joga em determinado console, se joga no PC, enfim. Tudo varia muito. E eu cheguei à conclusão, né, na minha opinião, é claro, eu não tô aqui para deixar ninguém aborrecido, apesar de que eu sei que isso vai acontecer, que essa pergunta, se feita com relação a basicamente tudo que envolve videogame, geralmente é não vale a pena. Por exemplo, eu tenho aqui um PSP, meu PSP de guerra, que me acompanha há um tempão, né? Esse não é o meu primeiro PSP, esse é um PSP que eu comprei recentemente, enfim, dependendo, é claro, do referencial recentemente, mas eu comprei esse PSP depois que eu já tinha esse PS Vita. Esse PS Vita que também já tem há um tempo, uso muito, jogo muito. Então, eu poderia fazer a pergunta, vale a pena ter um PSP? Se eu já tenho um PS Vita, que faz basicamente tudo isso aqui faz, emula os jogos do PSP, caso desbloqueado, enfim, você consegue comprar jogos na loja do PS Vita de PSP para jogar nativamente, roda com uma resolução boa, os controles são super parecidos, os botões são super parecidos, enfim. Provavelmente não. Provavelmente não vale a pena ter um PSP. Mas é um console que me acompanhou por muito tempo e eu tomei a decisão de ter um PSP por conta disso. A mesma coisa pode se aplicar com relação a consoles de emulação, por exemplo. Eu tenho aqui um R36S, que é uma aquisição também bem mais recente, por exemplo, do que esse Valkyrie X18. Esse Valkyrie X18 que eu comprei antes do R36S. Esse Valkyrie X18 faz a mesma coisa que esse R36S faz. Claro que tem funcionalidades diferentes, uma configuração diferente de botões, mas ele tem uma tela maior e ele roda alguns jogos com uma resolução um pouquinho melhor, né, do que as apresentadas pelas limitações do R36S. Então não valeria a pena eu ter um R36S se eu tenho um Valkyrie X18. Né? Não valeria a pena comprar. Então por que a gente faz isso? Né? Por que a gente compra coisas que têm funcionalidades parecidas, que anulam um ao outro, se a gente for pensar por essa forma? Isso aqui é muito mais portátil, né? Ele tem uma tela com um formato muito mais apropriado, por exemplo, para jogar jogos de 4x3 ali da geração 8 e 16 bits. Ele até roda jogos de PS1 bem, né? Ele roda jogos ali de Dreamcast bem, mas eu prefiro, por exemplo, jogar esse tipo de jogo no X18. Ele tem uma tela maior, ele tem analógicos que me servem muito bem, né? No caso do PS Vita e do PSP, o PSP, ele tem toda uma mística em volta dele que me remete à época que eu jogava apenas PSP, então eu prefiro jogar os jogos de PSP no PSP ao invés do PS Vita. E eu poderia jogar tudo isso no meu computador. Eu poderia jogar tudo isso, inclusive, no meu celular, né? Que roda, inclusive, às vezes, alguns jogos melhor do que todos esses consoles. Ou utilizando apenas alguma coisa como esse controle aqui, né? Que eu comprei, que é um controle muito bom para usar no celular, no tablet, enfim. Ele é bem grande, ele se estende bastante.
E nesse controle eu posso, inclusive, jogar remotamente jogos do meu PlayStation 5 e do meu PlayStation 4 através de aplicativos como o Remote Play. Então não valeria a pena, por exemplo, eu ter pego esse PlayStation Portal. Não valeria a pena, porque eles fazem basicamente a mesma coisa. Só que isso aqui tem uma tela maior, ele tem um controle, ele tem um DualSense cortado ao meio, então ele faz muita da funcionalidade de alguns jogos, como vibração em 3D, como gatilho adaptável, eu só consigo aqui, né? Então, assim, não é questão de valer a pena ou não. É sobre isso que eu queria falar. Não é sobre questão de uma coisa ser mais importante ou ser mais, ter mais funcionalidade que a outra, só no sentido de rodar jogos. Mas é sobre como a gente se sente rodando jogos. E a gente cai num ponto que eu acho que explica boa parte disso tudo, né? Videogame, e é nesse momento que algumas pessoas podem se aborrecer comigo, videogame é sobre consumo. Videogame, de forma geral, jogos de videogame, comprar consoles, colecionar consoles, ali atrás dá pra ver que tem um Wii, ali meio escondido tem um Super Nintendo, tem um 64, tem um PS2 aqui também, bem aqui, tem um PS2, que são coisas que eu uso pra emular, que eu uso pra jogar nativamente, enfim. E eu poderia jogar tudo isso que eu mostrei até agora no meu computador, por exemplo. Se meu objetivo fosse só jogar, seria no computador. Mas para algumas pessoas, principalmente para quem viveu várias fases, para quem teve contato com vários produtos diferentes, faz muita diferença como você joga, onde você joga. Se eu jogo no meu monitor 4K ou se eu jogo na minha TV de tubo. Né? Se eu jogo com o controle sentado no sofá, ou se eu consigo pegar, por exemplo, esse 3DS aqui, que eu consigo emular, enfim, em qualquer dispositivo basicamente moderno hoje em dia, e eu sento no meu sofá, ou então na minha cama, ou então deito na minha rede que tá ali, eu tô apontando errado porque tá espelhado aqui. Então, não é sobre valer ou não a pena, é sobre querer ter, é sobre ter condições, é claro, de comprar, mas tudo se resume a consumo, é tudo produto, né? Claro que videogame é arte, eu considero arte também, mas é uma arte que ele é transmutada em produto. Isso aqui é uma obra de arte, mas é um produto, foi feito para vender. Assim como isso, assim como isso, assim como basicamente tudo isso aqui. São coisas que foram feitas para serem vendidas, que foram projetadas para serem um produto comercializável, que são colocadas em caixinhas dentro da prática de marketing para facilitar a venda, né? E boa parte disso eu consigo fazer numa coisa dessa, numa besteirinha dessa aqui. Então, eu escolhi comprar um PlayStation Portal porque eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu posso fazer no meu celular, né? Só que com muito mais conforto, experimentando uma tecnologia nova, esperando que um dia a funcionalidade de streaming em nuvem chegue ao Brasil e eu possa utilizar esse produto ali como uma espécie de vanguarda para isso. Mas nada disso é porque eu preciso, né? Na real, videogame não é uma coisa que ninguém precisa. A gente faz porque gosta, a gente joga porque ama, a gente acompanha as notícias, a gente tá por dentro da cena, porque é uma coisa que é um hobby que traz prazer, né? E por esse motivo, não necessariamente precisa valer a pena. Um exemplo é aqui atrás. Vocês podem ver que eu tenho uma coleção de quadrinhos, eu tenho uma coleção de livros, tem muito mais ali atrás. São coisas que eu poderia ler no meu Kindle, por exemplo. São coisas que eu poderia ler no meu celular. Mas existe um prazer inerente ao colecionismo de ter esse tipo de coisa disponível, não porque a gente precisa delas, mas porque quando a gente quiser ter acesso, a gente pode ir lá e puxar uma revista para ler, a gente pode puxar um livro para ler, e a gente pode fazer uso de todo um conjunto de opções de lazer, de estudo, no caso dos livros, enfim, disponíveis à mão ali para quando a gente precisar. Isso sim também é uma característica de consumo, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista que empurra a gente cada vez mais a consumir. Somos todos reprodutores, e alguns diriam até vítimas desse sistema. Mas é isso, é muito difícil fugir, né? Eu, enquanto uma pessoa que cresceu querendo muita coisa, mas cheio de limitações com relação ao que eu posso comprar e o que eu posso ter, é muito prazeroso eu, por exemplo, chegar em casa depois de um dia longo de trabalho, ou então trabalhar o dia todo aqui no computador, e poder pegar uma edição de Dragon Ball, uma edição de Lobo Solitário, ou então de Sensei, sentar no meu sofá
e ler, né? Ler pela primeira, segunda, terceira vez. Olhar na minha prateleira de jogos, escolher uma coisa que eu gosto muito, algum jogo que significa alguma coisa pra mim, e jogar, né? Sem precisar ter muito trabalho pra isso. Ou então, né? Dependendo de alguns pontos de vista, não necessariamente o meu, dá um retorno financeiro para as pessoas que produziram aquilo para incentivar o mercado a produzir mais coisas parecidas com a que eu gosto. Então isso aqui sim, é desnecessário. Sim, é um luxo em determinados aspectos. Eu não preciso disso aqui. Mas isso aqui, por exemplo, vai me ajudar a jogar em situações que eu geralmente escolheria não jogar por falta de comodidade. Isso aqui vai resolver o problema da dor de cabeça que eu sinto quando eu jogo no meu celular, através do PS Remote Play. Isso aqui vai me ajudar a liberar a televisão, né, da sala, vai me ajudar a jogar deitado na minha rede. Ela tá aqui dando um oi, dá um oi. Então, sim, não preciso. Provavelmente ninguém precisa disso, mas as pessoas querem, né? E o querer é muito profundo, né? O querer, ele é passível de todo tipo de crítica. O querer, ele faz com que a gente pense no balanço entre coisas que eu preciso, coisas que eu quero, coisas que eu posso, coisas que eu não posso, o impacto que isso vai ter na minha vida financeira, na minha vida pessoal, na forma como eu organizo os meus hobbies. Mas tudo isso é uma decisão individual. Então, o cerne desse vídeo, eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar é: confie muito mais em você, na sua subjetividade, naquilo que você quer experimentar, do que na opinião de pessoas que têm suas próprias subjetividades, que têm, enfim, tudo isso. Eu falo muito sobre jogos que eu gosto, tanto aqui no YouTube quanto lá nas outras redes que eu alimento, né? Como uma forma de extravasar e conversar com vocês sobre meus prazeres e minhas paixões, né? Não é meu trabalho principal, isso aqui é um hobby também, né? Fazer vídeo sempre foi um hobby, uma coisa que eu gostei de fazer. Meu trabalho principal é outro, é uma coisa que demanda muito tempo, demanda muito esforço, muita plenitude mental, enfim. Mas no momento que eu sento, que eu paro para jogar videogame, eu tô num outro mundo. Eu tô vivendo ali fora do espaço-tempo. Às vezes eu tô só curtindo uma obra, né, de arte, um produto que eu comprei ou então que, enfim, que eu estou emulando, que, enfim, existem um milhão de formas de se consumir esse tipo de conteúdo hoje, mas sou eu consumindo. Então as impressões são minhas, o tempo é meu, e se eu faço uma compra, se eu adquiro alguma coisa que eu não gosto, eu posso passar em frente, enfim, eu posso me arrepender, e esse é um direito que todos nós temos, né? De estarmos errados, de nos arrependermos, e de seguir em frente sempre experimentando e conhecendo coisa nova. Então é isso, um grande abraço, espero que não tenha chateado ninguém, nem deixado ninguém completamente aborrecido comigo, ou até entediado com esse papo que eu tô batendo aqui. É um pouco do que eu gosto de fazer. Um grande abraço, até a próxima aí. Tchau, tchau, pessoal. Curtam e joguem videogame.